ouvir a voz do Salvador. E o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz a Davi, e a criança adoeceu gravemente. Buscou Davi a Deus pela criança, jejuou Davi, e vindo, passou a noite prostrado em terra. Então os anciãos da sua casa se achegaram a ele para o levantar da terra, porém ele não quis, e não comeu com eles. Ao 7º dia morreu a criança, e temiam os servos de Davi informá-lo de que a criança era morta, porque diziam: eis que estando a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Porque mais se afligirá? Viu, porém, Davi que os seus servos cochichavam uns com os outros, e entendeu que a criança era morta, pelo que disse aos seus servos: é morta a criança? Eles responderam: morreu. Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou de vestes, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois veio para a sua casa e pediu pão. Puseram-no diante dele e ele comeu. Disseram-lhe seus servos: que é isso que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste, porém depois que ela morreu te levantaste e comeste pão. Respondeu ele: vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e continuará viva a criança? Porém, agora que é morta, por que jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Então Davi veio a Batseba, consolou-a e se deitou com ela. Teve ela um filho, a quem deu o nome de Salomão, e o Senhor o amou. Davi o entregou nas mãos do profeta Natã, e este lhe chamou Jedidias, por amor do Senhor. Esses dias eu estive lá no Mato Grosso do Sul. Eu vou tentar evitar citar nomes aqui, porque às vezes a gente acaba, como filma hoje, a gente acaba citando aspectos da vida de pessoas e é ruim, mas não é nada íntimo, é só de dor. Eu estava passando na frente do templo da igreja que eu frequentei quando criança, lá em Fátima do Sul, e na hora que passei, eu vi um velório dentro da igreja. Eu falei: meu Deus, e parei rapidamente, entrei, e já fui ver a pessoa mais velhinha lá da igreja, que devia fazer uns 25 anos que eu a vi a última vez, ou chegando aos 30, eu tenho dúvida disso, mas com certeza mais de 25 anos. E aí eu cheguei sem saber quem é que estava morta lá. Eu fui lá e dei um abraço na velhinha e falei para ela: dona fulana, que bom lhe rever, eu sei que a senhora não sabe quem eu sou, mas eu já fui muito à sua casa. Ela disse: sim, eu sei quem você é o Aloysio, eu não converso mais contigo, porque toda vez que vem aqui, você vai na casa de todo mundo, nunca foi na minha. E eu tomei um susto, eu pensei: meu Deus, eu achei que essa irmã já tinha morrido, ela ainda está batendo, né? Mas ela me abraçou com muito carinho, e aí eu perguntei quem era que havia morrido, e quem morrera foi uma professora minha de escola dominical, que teve um ataque fulminante lá, e morreu rapidamente. Era uma pessoa muito mais jovem do que aquela irmã. Aí eu fui, daí 2 dias, alguma coisa parecida, eu fui visitar um casal que é um irmão muito querido, que já frequentou aqui em Porto Velho a igreja, e já está há mais de 1 ano numa cama, sem nenhum tipo de reação autônoma, precisando de ajuda absoluta das pessoas, vivendo dias terríveis, ele e a sua esposa, e frequentemente ora a Deus pedindo para si a morte, porque não está mais suportando viver daquela forma. Daí, mais uns dias, eu fiquei sabendo aqui do falecimento da irmã Betinha, no domingo, e eu estava para lá e fiquei naquela angústia, e aí resolvi vir embora, resolvi antecipar as férias, e aí quando passei em Cuiabá, cheguei em Vilhena, recebi a ligação da Perla que a mãe do Álvaro havia morrido. Eu lembro que até uma irmã daqui mandou uma mensagem assim, subliminar, né, como ela diz assim, ela mandou assim: pastor,
é possível o senhor voltar? E eu brinquei com ela, né, que eu já estava voltando. E aí eu tenho pensado sobre isso, irmãos, porque a vida é feita de muitas tragédias. Eu ouvi uma palavra muito boa que a minha irmã me mandou lá, de um pastor que pregou, e ele falou alguma coisa sobre tragédias, e eu tenho pensado sobre isso, porque a vida é feita de muitas tragédias. Em vários momentos a gente não se prepara para elas. Davi foi escolhido por Deus, ele estava lá no cantinho dele, lá na vidinha dele, era um rapagote que estava lá no mato, cuidando de ovelha, e Deus inventou por si mesmo que ele seria rei um dia. Então Deus escolheu, Deus foi lá, Deus chamou, Deus ungiu Davi, Deus protegeu Davi, Deus colocou Davi como rei. A Bíblia fala de Davi como um homem segundo o coração de Deus, um homem importante, mas o Davi um dia foi lá e pecou contra o Senhor, e fez o que era mal perante os olhos do Senhor. Pecou como todo mundo peca. A gente elege alguns pecados assim, e fala que o Davi cometeu um pecado. Davi cometeu um pecado, como todos nós cometemos pecados. Mas esse pecado, a forma com que aconteceu, tudo que Davi fez foi terrível, e as consequências desse pecado de Davi foi mais terrível ainda. E o pecado dele, ele tomou para si a mulher de um general seu, ele rei, e ele tomou para si a mulher de um general seu, e essa mulher ficou grávida, e aconteceram a partir de aí uma série de coisas que eu queria chamar de momentos fundamentais à nossa fé. Eu queria convidar você a pensar, nós temos uma relação com Deus. Quando a gente entra aqui, fecha esses vidros, fecha a porta, fecha a janela, parece que a gente sai da realidade, porque lá fora a realidade é terrível. Lá fora se dão muitos confrontos constantes, os mais diversos, e dentre os confrontos nós temos o confronto da intelectualidade que questiona Deus. Em alguns instantes é possível que até a gente pare e questione Deus, mas nós temos a fé. Deus se revelou para mim, Deus se revelou para você. Você está aqui porque Deus se revelou a você. Você está aqui porque o Espírito Santo de Deus deu a você a capacidade de crer. Você crê porque Deus resolveu, assim como resolveu escolher Davi lá, Deus resolveu escolher para você e deu a você a fé. Em alguns instantes a tua fé e a minha fé fica muito frágil. Em alguns instantes a gente resolve viver a vida por nós mesmos. Em alguns instantes a gente resolve dizer para Deus: Senhor, eu sei que o Senhor pensa assim, mas eu penso assim. Em alguns instantes a gente vai perdendo a comunhão com Deus, como eu disse aqui no começo, nós vamos perdendo a comunhão com Deus aos pouquinhos, mas nós cremos, e porque cremos estamos aqui. A fé é uma angústia, porque a fé é a luta da lógica humana com a transcendência, com aquilo que vai além da mente humana, que vai além da nossa capacidade, e aí na hora da tragédia, a fé é colocada em xeque. Na hora do pecado, a fé é colocada em xeque. Na hora da angústia, a fé é colocada em xeque. Mas é preciso que a gente pare para poder olhar para a nossa fé e cuidar dela e tomar decisões com relação a ela, porque acontecem coisas que balançam a nossa fé. A primeira é a tragédia. Quando a tragédia acontece sobre nós, a gente tem que parar para pensar: e agora, o que eu faço com a minha fé? Aconteceu a tragédia, e agora, o que eu faço com a minha fé? O Davi pecou, sua mulher ficou grávida, ele se casou com ela, ele trouxe para casa e ela ficou grávida, seu marido morreu, ele providenciou um jeito e ela morreu. Agora sua mulher estava em casa, ele passou a amá-la, a sua mulher engravidou e ele teve, e agora a gente vivenciou esses dias o nascimento da Julieta e fica vendo quando que a gente vai se apaixonando pela gravidez já, né? O pastor Daniel, a Evelyn ganhou neném ontem, aquela paixão, antes de ontem à noite, aquela paixão com o neném que está vindo. O Davi vivenciou tudo aquilo, com todo amor, com todo cuidado, ele amou aquela criança, e de repente, a Bíblia diz que a criança adoeceu, e mais, a Bíblia diz que foi o Senhor quem feriu a criança.
Eu me coloco no lugar do Davi e fico pensando como é que eu me sentiria em relação a Deus, porque foi uma tragédia. O filho dele adoeceu, e adoeceu com tal intensidade. A Bíblia diz que o Davi se colocou lá diante de Deus, se prostrou diante de Deus, porque ele estava vendo agora uma coisa horrível acontecer na vida dele. A Bíblia fala que Jó era um homem justo, temente a Deus, que se desviava do mal. Hoje a Selma leu esse texto aqui, e nós meditamos ele de manhã aqui, né? Era um homem justo, fiel, que se desviava do que era mal, era um homem bem sucedido. De repente ele começou a perder todos os seus bens, e perdeu todos os seus filhos, e perdeu a sua saúde, e viveu uma situação horrível, porque uma tragédia veio sobre ele. A igreja de Jesus, as pessoas se converteram naqueles primeiros dias, estava todo mundo empolgado. De repente Deus foi lá e levantou Estevão, um homem, para ser apedrejado, como a gente leu aqui no começo. Irmãos, todos nós passamos por momentos em que a gente pode passar por tragédias horríveis. A família da irmã Betinha, nesse final de semana, experimentou uma tragédia, experimentou uma dor, experimentou um sofrimento. A família do Alfredo experimentou o sofrimento. A família daquele irmão lá no Mato Grosso do Sul está vivendo um sofrimento horrível. A família do seu Daniel Heller, aqui na igreja central, passou por experiências as mais doloridas que não se pode imaginar. O que fazer na hora da tragédia? É importante a gente aprender uma coisa: a fé não nos imuniza de tragédias. O fato de eu crer em Jesus não significa que não passarei por tragédias. O fato de você crer em Jesus não significa que você não passará por tragédias. O fato de nós sermos igreja de Jesus não significa que não poderemos passar por tragédias, porque somos igreja. Nós estamos na terra, e na terra estamos sujeitos a todo tipo de tragédia. O Davi era aquele que escreveu: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, e estava vivendo a tragédia, porque ele estava vivendo no vale da sombra da morte. A fé não nos imuniza da tragédia. Eu sei que todo mundo aqui já passou por algum tipo de tragédia. Eu já. Algumas tragédias eu vivi com a minha família lá no Mato Grosso do Sul, outras tragédias eu vivi com a minha família aqui, algumas tragédias eu vivi no interior da minha alma, no mais profundo silêncio da minha vida. Todo mundo já viveu tragédias, irmão. Talvez você esteja passando por uma agora, talvez você esteja passando por uma nesse tempo, e nesse tempo talvez você experimente a mesma dor que Davi experimentou. Portanto, eu preciso aprender isso. A tragédia, a minha fé não tira a tragédia. Segundo, nem sempre o meu esforço muda a tragédia. Eu posso me esforçar muito, eu posso fazer muitas coisas às vezes, eu posso ter lutado muito, mas a tragédia aconteceu. O Davi, a Bíblia diz que ele buscou Davi pela criança, jejuou Davi, passou a noite prostrado em terra. No versículo 17 diz que os anciãos foram procurá-lo no outro dia para que ele pudesse se levantar para comer. Ele não quis comer, não quis se levantar, ficou prostrado lá, porque ele ficou com a sua alma arrasada. E depois ele diz lá na frente que quando a criança estava doente, eu jejuei e chorei, porque eu pensei: quem sabe Deus se compadecerá de mim e continuará viva a criança. O Davi já tinha pedido perdão a Deus, o Davi já tinha se humilhado, o Davi já tinha assumido o seu pecado, o Davi estava agora diante de Deus pedindo perdão, o Davi estava pedindo misericórdia, mas não teve jeito, a criança morreu. Lá no Mato Grosso do Sul nós tivemos uma irmã, já contei aqui há um tempo, tivemos uma irmã que teve um câncer horrível, e irmãos da igreja lá de Aquidauana, e irmãos de outra igreja lá de Campo Grande, esses irmãos vieram para lá e jejuaram dias, porque Deus não ia permitir que aquela irmã morresse. Morreu. E se as pessoas tivessem continuado jejuando lá, elas morreriam de fome. Porque o fato de eu jejuar não significa que Deus vai mudar a situação.
O fato de eu me esforçar, às vezes, não significa que Deus vai mudar nada. Porque Deus tem planos na história dele, e os planos da história dele, às vezes, são uma tragédia para nós. Alguma coisa tem hora que acontece e a gente imagina assim, meu Deus, é o fim, e é o fim de uma parte, mas não é o fim do todo, porque Deus é quem tem controle sobre a história. Nem sempre aquilo que eu faço muda a tragédia, irmãos. O Jó ficou lá, questionando, falando, ele chega um momento que ele fala que ele estava questionando até o que não devia, não mudou nada. Certamente, na hora que as pessoas estavam pegando Estevão para apedrejá-lo, talvez irmãos oraram, não teve nada, pegaram, levaram, botaram lá fora, meteram pedra nele, ele morreu. Então, a nossa fé não nos imuniza, e nem sempre o nosso esforço muda, evita a tragédia. Terceiro, na hora da tragédia a gente precisa aprender qual é o lugar de Deus na nossa história. Melhor momento para nós aperfeiçoarmos a nossa comunhão com Deus não é na hora da tranquilidade. Melhor momento para nós aperfeiçoarmos a nossa fé, a nossa comunhão com Deus não é na hora que está tudo bem. É na hora que a tragédia se abate sobre nós e nos balança e nos desestrutura e faz a gente se agoniar. A Bíblia diz que o Davi se levantou da terra. Ele ouviu um bochicho lá, as pessoas estavam falando um negócio, ele começou a perceber, será que o menino morreu? E aí perguntou para o rapaz, o menino morreu? E eles disseram, morreu. E olha o que o texto diz, ele se levantou da terra. Isso é bonito, porque ele estava prostrado na terra, talvez pelos 7 dias, ele estava prostrado na terra, ele se levantou da terra. Ele se levantou daquela entrega miserável que tentava mudar Deus. Ele se levantou daquele posicionamento que fazia, quem sabe eu consigo mover Deus a mim? Quem sabe se eu jejuar, se eu chorar, se eu me humilhar, se eu fizer alguma coisa, Deus vai se mover a mim. Então ele se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou de vestes, e foi na praça fazer uma festa, não, foi na casa dos amigos poder conversar, não, foi pedir ajuda para o psicólogo, não, foi tentar ver com aqueles vizinhos se alguém podia, não, a Bíblia diz que ele se levantou, lavou-se, ungiu-se, mudou de vestes, e entrou na casa do Senhor e o adorou. Irmãos, a concepção daquele tempo era que o templo, o único lugar, era a casa do Senhor, e era lá que as pessoas se encontrariam com Deus. Na hora da tragédia, na hora do desespero da minha casa, na hora do desespero da minha família, na hora que morreu meu filho, na hora da minha angústia, a melhor coisa que o Davi conseguiu fazer foi ir para a casa do Senhor, porque eu tenho um Deus, eu tenho Deus sobre a minha vida. Eu não sou solto, eu não me dirijo, eu não dirijo a minha história, eu não dirijo a minha vida, eu sou servo do Senhor, eu não sou Senhor, eu sou criatura, não sou criador, eu sou o que crê, não sou o crido. Eu aprendi que o Senhor é dono da minha história. Então, sabe o que eu vou fazer? Meu filho morreu, eu poderia talvez humanamente estar revoltado com Deus, porque esse é um menino, não tem nada a ver com a minha história, fui eu que errei, fui eu que pequei, isso é uma criança, por que Deus fez isso comigo? Por que Deus permitiu essa tragédia? O Davi poderia questionar, Senhor, eu estava lá no meu canto, foi o Senhor que inventou de me colocar nessa situação. O Davi poderia dizer, Senhor, eu me humilhei, eu me arrependi, eu te pedi perdão, Senhor, por que isso, Pai? Porque na hora que a gente passa por uma tragédia, a gente fica tentando arrumar explicações. Para o Davi não era importante explicações, era importante reconhecer que ele tinha Deus. Jó,
depois de muito questionar, foi lido hoje esse versículo. Depois de muito questionar, seus filhos mortos, seus bens todos destruídos, seu corpo se limpando com um caco de telha para poder coçar as suas feridas, ele para e diz assim: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei, tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Senhor, naquele tempo que eu era muito justo, naquele tempo que eu era muito fiel, naquele tempo que eu era muito abençoado, naquele tempo que eu levantava de madrugada para oferecer sacrifícios pelos meus pecados e pelos pecados que meus filhos possivelmente tivessem cometido, naquele tempo que eu era muito abençoado a ponto de ser conhecido como o homem mais poderoso do Oriente, naquele tempo eu sabia que era o Senhor que me abençoava, mas eu não entendia realmente quem era o Senhor. Foi a tragédia que me mostrou que o Senhor é Deus e que eu sou humano. O Estevão, quando estava sendo apedrejado, ele cai ajoelhado, a pedra comendo sobre ele, ele diz: Senhor, nas tuas mãos entrego o meu espírito, perdoa essas pessoas, porque era aquela pessoa que estava agora com a sua vida diante de Deus. A fé não nos imuniza, o esforço nem sempre muda a tragédia. A tragédia nos aponta que nós somos criaturas e Ele é Criador. A gente precisa aprender a chegar, baixar a nossa cabeça e dizer: Senhor, eu te adoro, ou seja, eu reconheço que o Senhor é Deus. O Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Por último, a tragédia precisa nos levar a continuar a vida na presença do Senhor. É terrível passarmos pela tragédia, mas a gente precisa continuar a vida, e precisa continuar a vida diante do Senhor. Quando Davi vai lá para o templo e adora Deus, eu acho esse texto fantástico, porque ele foi e adorou. Adorar é isso. Adorar é reconhecer quem é Deus, e reconhecer quem é Deus significa reconhecer quem nós somos. Ele adorou. Eu vivenciei a tragédia, o fato de eu crer não mudou nada, passei pela tragédia do mesmo jeito. Eu me esforcei para que a tragédia fosse mudada, mas não mudou nada. Fui lá, me humilhei, tudo, mas continuou. Eu reconheci que o Senhor é Deus, então eu já fiz tudo que tinha que fazer. Agora, sabe o que eu tenho que fazer? Eu tenho que continuar a vida na presença do Senhor. A Bíblia diz que ele voltou, consolou Batseba, porque Batseba estava triste, e se deitou com ela. Todo mundo sabe isso, né? Na hora do luto, na hora da tragédia, ele se humilhou, buscou, adorou, voltou para casa e foi ter relação sexual com a esposa, porque a vida precisava continuar na presença do Senhor. E a Bíblia diz que Batseba concebeu, ficou grávida, teve o seu filho, colocou o nome no seu filho de Salomão, e a Bíblia diz que Deus o amou. Lindo isso. Deus o amou, porque no projeto de Deus que o Davi não conhecia, porque, irmãos, eu não conheço o projeto de Deus, você não conhece o projeto de Deus, nós não conhecemos o projeto, então a gente tem que aprender a se submeter, a gente tem que aprender a se humilhar, a gente tem que aprender a confiar, a gente tem que poder se entregar, e deixar que Deus vai conduzir o processo, deixa, porque Deus tira um filho e deu outro, porque
A Bíblia fala que Deus abençoou Jó de maneira sobremaneira, ele recebeu muito mais do que tinha, teve mais filhos e teve mais saúde. Porque o Estevão morreu, mas o seu sangue serviu de humus, de adubo, para o crescimento da igreja. Porque aquela criança morreu, mas Deus deu outro, e a Bíblia fala do dia em que em festas, apesar de tantos filhos, Deus foi lá e colocou o Salomão, filho da Batseba, aquela que nós condenamos lá atrás, aquela, o filho da Batseba era agora o Salomão, o novo rei de Israel, que assim como seu pai cometeu erros horríveis, mas assim como seu pai viveu a sua vida diante do Senhor, e hoje nós lemos textos e mais textos escritos por ele. Quando a tragédia se abater sobre a nossa vida, a gente precisa compreender que a nossa fé não nos imuniza. A gente precisa compreender que o nosso esforço nem sempre evita a tragédia. A gente precisa compreender que diante da tragédia, Deus continua sendo Deus. E a gente precisa compreender que nós temos de continuar. E criar esse filho na presença do Senhor. E servir o Senhor, e entregar-se ao Senhor, e esperar no Senhor, porque o Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa vida, o Senhor é a nossa vitória. Que privilégio teve a irmã Betinha, né? Eu falei, gente, que coisa boa, morreu velha, que não era mais nova, morreu crente, todas as vezes ela ficava falando daqui. E no último culto aqui do dia 31, ela disse, quando eu perguntei para a gente pelo que agradeceria, ela levantou a mão e disse assim, pastor, não me canso de dizer, agradeço pela salvação em Cristo Jesus. Morreu velha, morreu crente e morreu rápido. É o que todos nós sonhamos. Que coisa triste o nosso irmão lá no Mato Grosso do Sul, em cima daquela cama. Que coisa triste o Álvaro viver isso agora. Que coisa triste a tragédia que eu estou vivendo agora, ou que você esteja vivendo agora. Que coisa triste a tragédia que nós viveremos amanhã. Mas no dia da tragédia, nós vamos botar nosso rostinho na terra, e vamos dizer, o Senhor fez, e o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Lá no passado diziam, Deus escreve certo na linha torta. Alguém mais sábio disse, não, Deus escreve certo na linha certa, a gente é que enxerga torto. Às vezes a tragédia de hoje, irmãos, ela é necessária para aperfeiçoar a nossa fé. Que Deus anime o teu coração, que Deus te ajude, que Deus te fortaleça, que Deus te prepare, e que toda a tua alegria, e a alegria da tua fé, não dependa das circunstâncias, porque se depender das circunstâncias, você não é um crente, você é um cientista.